Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, é estarmos aqui nessa noite, porque é o que nós acabamos de ouvir. Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse pelo seu sacrifício, pela sua misericórdia? Onde nós estaríamos, Senhor? Certamente muitos do inferno, muitos presos, meu Pai, a uma cama de hospital, presos numa cadeia, Senhor, presos a medicamentos, infelizes, meu Pai, derrotados, vazios. Todos, meu Pai, teríamos o mesmo destino se não fosse a sua misericórdia. Uma vida infeliz, uma vida terrível. Mas graças ao Senhor, meu Pai, graças à sua misericórdia, graças ao seu sacrifício, nós podemos ter, meu Pai, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida ausente de necessidades, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque, como diz na sua palavra, nós não escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu primeiro. Nós não amamos o Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essas vidas. Obrigado, meu Pai, por cada um que está aqui conosco, cada um que enfrentou seus desafios, cada um, meu Pai, que está à distância, pela transmissão, que está nas igrejas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor resgatou, por cada um de nós, meu Pai. Pela vida, pela sanidade, por uma mente, Senhor, que pode raciocinar e poder tomar decisões, Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado pela vida. Obrigado por essa noite. Obrigado, meu Deus, pelos problemas, inclusive. Porque é por causa deles que muitas vezes nós estamos buscando o Senhor com a força da nossa alma. Muitas vezes, meu Pai, é por esses problemas que nós buscamos o Senhor. Que um dia nós encontramos, na verdade fomos encontrados pelo Senhor por um programa, porque estávamos à procura de uma cura emocional. Procurando e encontramos um programa na TV, porque estávamos com insônia, Senhor, preocupados, aflitos com o dia de amanhã. Muito obrigado, Senhor, porque tudo coopera, tudo que o Senhor faz é bom, porque tudo que o Senhor faz é para nos ensinar. A sua palavra diz isso, tudo que está escrito é como testemunho, como modelo para nós aprendermos, como exemplo para cada um de nós, para sabermos o que fazer nos momentos difíceis, Senhor. E a sua palavra nos mostra todos os caminhos e todas as respostas, meu Pai. Todas as situações que nós pudermos imaginar, nós temos alguém na palavra que pode vencer e que pode testemunhar a cada um de nós, meu Pai, como sair de uma situação. Mas tudo se resume a buscar o Senhor, meu Pai, com toda a força. Tudo se resume ao ensinamento que o Senhor nos dá. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Então esse é o caminho, Senhor. Independente das circunstâncias, dos problemas, o caminho é um só: buscar no Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos, meu Pai, nessa noite, nesse dia, orando, meu Pai, pelo seu povo, declarando, meu Pai, definições. E nós declaramos, meu Pai, que ninguém saia daqui sem as definições que veio buscar, meu Pai. Definições financeiras, no casamento, com a família, com os filhos, emocionais, situações, meu Pai, que às vezes estão travadas há tanto tempo. Nós declaramos, meu Pai, a saída, uma alternativa, um caminho, Senhor, que o Senhor abra um caminho, que o Senhor nos conduza por esse caminho, Senhor. Que venhamos a receber ligações, mensagens, situações venham a acontecer para que fique evidente, Senhor, que só foi por causa do Senhor, porque nós nos prostramos e buscamos e fizemos algo diferente e usamos, meu Pai, da nossa vida para tomar decisões enquanto ainda podemos, Senhor. Hoje é uma oportunidade, hoje é um portal, nós não sabemos o que será de nós amanhã, mas nós temos o agora. E que cada um saia daqui, meu Pai, com definições na sua vida,
para poder dar condições para que o Senhor faça uma grande obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. Eu te peço, muito obrigado. Se falhamos, pecamos, fizemos algo, meu Pai, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós não queremos barreiras com o Senhor, com pessoas. Então, onde houver um sentimento, Senhor, que essa pessoa venha eliminar da vida dela. Que ela não venha mais carregar mágoas, padrões velhos, antigos, nada que possa atrapalhar a sua operação nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023. Unção de governo, está sobre mim, e estou governando, para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bom, nossa. Parece o Murilo que engasgou aqui no 2023. 23, quase falei. É. Boa noite, pessoal da transmissão também. Você sabe que a gente hoje está orando, fazendo essa casa firme para definições. Então, espero que você tenha já feito o seu período de oração, que trouxe aqui os seus documentos, aquilo que representa, as cópias, né? Que eu não sei, às vezes a bispa quer queimar tudo, então é melhor deixar as cópias aqui, por precaução, né? Igual o Fer, que rasgou algumas aqui, foi rasgando. Segunda-feira eu estava com medo do Fer rasgar o original. Ele estava rasgando tudo lá. Por precaução, a cópia. Fala comigo, por favor. Vida proposital. Fala, Deus me fez andar de cabeça erguida. Deus nos fez andar de cabeça erguida. O Senhor sempre nos lembra dessa necessidade de termos uma vida, fala, proposital. Um propósito ativo, firme, determinado, fiel. Fiel àquilo que Ele colocou no nosso coração. Porque não é possível construir uma vida grande de forma passiva. Nenhum passivo na vida vence. Nenhuma pessoa que fica lá esperando as coisas acontecerem, se resolverem sozinhas, nada disso funciona. O Senhor nos alerta para isso, para nós não termos mais essa mentalidade. Porque quando a gente fala de passividade, é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa só naquela pessoa pacatona, né? Que nada está ruim para ela, né? Não tem muitas ambições na vida, mas a verdade, a passividade muitas vezes vem em forma de orgulho, né? Quantas vezes que os relacionamentos, por exemplo, um casamento, o casal tem uma atitude na hora de brigar, tem uma atitude na hora de ofender, na hora de jogar na cara, na hora de ficar lembrando coisas do passado, mas é passivo para ir lá e resolver. Quantas pessoas que têm atitude na vida para brigar, para xingar, para desesperar, para chorar, para bater porta, para desistir, para ir atrás de uma saída natural, de vender o que ela tem pela metade do preço. Mas na hora de orar, de buscar, ela é passiva. Mas não sei, todo mundo está falando que não vai dar certo. Então a gente precisa analisar em que área da nossa vida que nós temos esse traço de passividade. É num relacionamento? É na vida espiritual? Ainda mantém aquela preguiça? Como a bispa falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se eu não alimento o espírito, a carne, na verdade, ela se torna forte. O espírito se torna fraco. Porque eu não quero fazer as coisas espirituais, eu não quero pedir perdão, eu não quero jejuar, eu não quero orar, eu não quero estar na igreja, mas eu não tenho problema nenhum de brigar, não tenho problema nenhum de sair com os meus amigos do trabalho, os amigos da faculdade, e deixar minha família, e estar naquele ambiente, né, de piada suja, que não convém mais a você. Então, nós precisamos analisar tudo isso. Uma mentalidade passiva traz frustração para a vida das pessoas, traz estagnação.
É totalmente diferente de uma pessoa que confia no Senhor. Então ela tem uma atitude de fé, ela confia, ela ora, ela busca, ela trabalha. Então aquelas pessoas às vezes até invertido, né? Aquela que está correndo desesperada tal, ela está ativa para a carne, mas ela está passiva para o espírito. Mas tem aquelas pessoas, como a gente pode lembrar daquela passagem de Davi, onde o filho dele está para morrer. E naquele momento ele chora, ele clama a Deus, ele jejua, e ele fica deitado no chão, e as pessoas tentam falar com ele, tentam animar ele, mas ele não ouve ninguém. E os conselheiros ficaram lá preocupados, né? Eu falei dessa passagem pela manhã. Os conselheiros ficaram preocupados, pensando, bom, se agora que o menino estava doente, estava vivo, ele estava chorando, ele não comia, ele não estava fazendo nada. Se descobrir agora que ele morrer, ele vai fazer uma loucura. Aí, Davi descobre que na verdade já tinha morrido, ele se levanta, ele se perfuma, ele faz a barba, ele toma banho, ele vai para a igreja, ele vai orar, ele vai agradecer. E as pessoas ficam admiradas. Por que o senhor fez assim? Quando estava lá, naquela situação, o senhor buscou. Quando viu que estava definido, o senhor se levantou. Porque é exatamente isso, o mundo espera o contrário. Enquanto as coisas parecem que estão remediadas, né? Enquanto está lá casado, por exemplo, enquanto ainda dá para pagar alguma coisa, ainda tem um crédito para pegar, enquanto ainda tem um remédio para usar, a pessoa vai deixando, vamos confiar. Não vai dar, vamos seguir. A hora que vem um divórcio, a hora que um sai de casa, a hora que vem uma sentença de morte, a hora que vem uma ação de despejo, aí a pessoa corre para Deus. Mas não é assim que a gente aprende com a palavra. A gente faz antes, a gente não fica tentando correr atrás do prejuízo. E tanto que o Davi dá essa lição para nós. Enquanto ele estava vivo, eu busquei, eu orei, e eu pensei, quem sabe, talvez, se Deus tem misericórdia de mim e deixa ele viver. Mas agora que ele morreu, eu não preciso mais jejuar, porque eu não vou trazer ele de volta, mas eu vou até ele. Então esse é o pensamento que a gente precisa ter. Às vezes a gente é passivo para as coisas certas, e ativo, desequilibrado para as coisas erradas. Então um cristão, ele precisa ter clareza, ele precisa ter consciência de qual o preço que nós vamos pagar. A gente precisa analisar tudo isso, qual o preço que eu vou pagar tendo esse estilo de vida. Eu estou plantando uma boa semente, eu estou plantando para ser uma pessoa relevante, admirável, saudável, grandiosa, abençoadora, ou o preço que eu estou pagando é para ficar sozinho, infeliz, frustrado, amargurado, reclamando da vida. Então tudo tem um preço. Então você está disposto a sacrificar para ter uma vida abençoada, para ter um relacionamento com Deus? Você quer paz? Você quer alegria? Sim ou não? Sim. Nós falamos que sim. Mas falar adianta alguma coisa, pessoal? Sim ou não? Não. Nós precisamos, como nós falamos sempre, de decisões. Nós precisamos tirar aquilo que não preenche mais, não acrescenta mais, cortar o que precisa cortar, romper com o que precisa ser rompido, colocar realmente foco nas coisas certas. Fala comigo, eu sou escravo daquilo que eu obedeço. Então se eu obedeço ao meu sentimento, se eu obedeço a uma raiva, a um medo, a uma amargura, a uma insatisfação, eu sou escravo disso. Mas se eu obedeço à fé, se eu mantenho a minha paz, a minha integridade, é esse resultado que eu vou ter. Olha aqui em Levítico 26, 9 e 10. Não, 9 em diante. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda, fala comigo, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior. Ok? Quando terão que se livrar dela, para dar espaço para a nova colheita. No 11, estabelecerei a minha habitação entre vocês,
e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Fala comigo. Que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos. Ok? Quebrei as traves do jugo que os prendia. Fala comigo, por favor. E os fiz andar de cabeça erguida. Então, olha só, o Senhor nos tirou do jugo da escravidão para que nós não mais fôssemos escravos deles. E o Senhor nos fez andar de cabeça erguida. Fala, o Senhor me fez andar de cabeça erguida. Então o Senhor nos faz uma promessa aqui: vocês vão ser frutíferos, vocês vão ser pessoas abençoadas, eu estarei com vocês. Vocês já não estão mais naquela vida, vocês já não estão mais naquele lugar velho, da escravidão. E é isso que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Um dia a gente estava lá no pecado, no mundo. Hoje nós estamos aqui. Hoje você tem consciência de muitas coisas. Mas será que em alguma área você ainda continua escravo? Lá no Egito ainda? Com as coisas velhas? E o que nós vemos no comecinho? Vocês ainda estarão comendo quando vai chegar o novo. E a gente vai ter que tirar o velho. Então, para o novo entrar, já diz aquela lei da física: dois corpos habitam no mesmo lugar? Sim ou não? Não. Então, para o novo entrar, para um estilo de vida, para resultados abençoados, novos, virem até a minha vida, eu vou precisar tirar aquilo que é velho. O velho padrão, a velha forma de lidar com as coisas, a velha fé, a velha forma de me relacionar com os outros. Então, lá nós éramos escravos dessa mentalidade mundana. Mas, infelizmente, muitos ainda continuam viciados em alguma coisa, vícios emocionais, escravos na mente, um estilo de vida que ainda entristece o Espírito Santo. E quando nós continuamos com esse velho padrão, nós continuamos só, o Senhor já disse, que Ele quebrou as traves do jugo que prendia. Então nós fomos livres pelo Senhor Jesus, mas muitos ainda continuam insistindo em carregar esse jugo. E a palavra diz que quando nós estamos em Cristo, nós permanecemos do mesmo jeito, sim ou não? Nós somos nova o quê? Criatura. Nós nos tornamos novas pessoas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Graças a Deus temos um pastor que conhece a palavra. Né? Eis que tudo se fez novo. Então não cabe mais. A gente precisa analisar isso. O que hoje, na nossa vida, sabendo tanto, a gente ainda remete a coisas antigas? Fala comigo, a mentalidade é que determina tudo na minha vida. Então, como é que pode alguém estar em Jesus e continuar sendo escravo? Fala, mentalidade. O diabo, a gente aprende uma coisa com ele, pelo menos: a resiliência e a determinação. Então ele é focado. Então ele não vai deixar de nos bombardear, ele não vai deixar de lançar setas, ele não vai deixar de lançar os medos, ele não vai deixar de criar aquelas tempestades, aquela chuva, aquele vento para tentar nos tirar do foco, que é o Senhor Jesus. Então a função dele é essa, a gente não espera outra coisa, além dele tentar roubar, matar e nos destruir. Então quando nós vivemos de forma proposital, nós propositalmente pensamos no que é certo. E se tudo é mentalidade, quando eu creio certo, eu faço certo. Quando eu faço certo, eu também vivo certo. Então tire o velho para o novo entrar. Então o cristão, ele não tem mais essa mente viciada. Ele não tem mais essas travas, esses pensamentos destrutivos. Porque onde está a nossa mente, ali nós estamos. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração.
Então aquilo que você ainda guarda, remói, é ali que você está. Não tem gente que adora viver no passado? O tesouro dele está lá, naquele tempo, que ele fez isso, fez aquilo. Pois é, o tempo já foi, já passou. Ou ainda vive de coisa ruim, não, porque a minha vida está assim, porque lá atrás o fulano fez assim, me traíram, me enganaram, me roubaram, foi aquela sociedade, e o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Eu continuo lá, eu não vou para frente. Então é impossível a vida de uma pessoa mudar sem que haja, fala comigo, a renovação mental. A renovação mental. Não existe, fala, não existe um bom futuro sem uma renovação mental. Sem uma renovação mental. E eu tenho certeza que muitas coisas você já mudou, muitas coisas você já renovou. Eu tenho certeza que quando você olha para trás, você vê, nossa, como eu já andei. Isso a gente vê nos testemunhos que as pessoas contam, porque é muito simples a gente constatar isso. Se antes ela lutava e conseguia resultados tão pequenos, hoje ela mudou a atitude, o comportamento, e ela conta testemunhos, ela vê a vida dela caminhar, é óbvio que muita coisa mudou. Mas pode ainda haver muitas outras coisas, porque tudo é uma zona de interesse. Tem gente que tem fé para ofertar e antes não era generoso, tinha medo de faltar. Hoje ele tem uma fé para ofertar, por exemplo. Mas ele tem uma dificuldade em crer na mudança dele interna. Tem gente que tem uma fé que ele consegue mudar a mentalidade dele, mas ele não tem uma fé para coisas mais ousadas. Já percebeu isso? Que às vezes tem uma pessoa que tem uma facilidade para uma área, mas para outra ela é mais travada. Então a gente precisa buscar isso na nossa vida. O que a gente tem que romper mais? O que a gente precisa ir lá? E o que é? É medo? É uma crença? É o quê? Um orgulho? O que ainda tem nos colocado numa vida aquém, ainda escrava, ainda pensando, igual os israelitas que já tinham saído do Egito? Que saudade do peixe de graça. E o que era de graça? Eles não tinham salário, eles não ganhavam nada, eles apanhavam, os filhos já eram jogados no rio, mas ele tinha saudade do peixe que era de graça, não tinha nada de graça. Mas é a mentalidade. Quando estava lá, queria sair. Quando saiu e tinha dificuldade, tinha coisas novas para enfrentar, aí queria voltar. Muita gente vive assim. Queria porque queria um relacionamento. Tem um relacionamento, casa, tal. Agora tem uma outra etapa. Novo grau, novo mal. Novos desafios. Antes era funcionário, agora é patrão. Agora tem que a mente, se for de funcionário, ele não vai sair do lugar, vai quebrar essa empresa. Antes ele tinha um jeito egoísta, mas ele queria tanto uma família, filhos, agora não tem tempo para ele só tem deveres. Pois é, a vida é assim. As coisas vão chegando e a gente precisa se ajustar da forma correta, porque tudo que vem do Senhor é bênção. Mas se eu não tiver a mentalidade certa, aquilo se torna uma maldição. Então, onde Deus está, necessariamente vai ter abundância, vai ter honra, vai ter vitória, vai ter resultados, vai ter uma mente livre, vai ter uma mente que crê, vai ter uma mente que está disposta a obedecer e está disposta, acima de tudo, a mudar. Porque a palavra de Deus, ela é como essa água. Tudo a gente usa para lavar com água. Então, a mesma coisa, a palavra de Deus é que limpa a nossa mente, limpa nos nossos padrões antigos. Olha aqui em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz, fala comigo, a paz. A paz. E a edificação mútua. E a edificação mútua. Então, o reino de Deus não é só a sua saúde abençoada, o seu carro novo, o seu apartamento, a sua casa no condomínio, as suas roupas chiques, as suas viagens. O reino de Deus não é nada disso. Isso é simplesmente uma consequência, uma pequena parte de tudo que Deus pode fazer nas nossas vidas, Ele faz. Mas é justiça,
é paz. Quanta gente que é bilionário não tem paz. Quantas pessoas que não têm vida, não têm alegria. Aparentemente, aos olhos da maioria, tem tudo, mas não tem o principal. Às vezes não tem saúde, às vezes é uma pessoa solitária, uma pessoa que não sabe mais em quem confiar, porque todo mundo que aproxima é uma pessoa interesseira. Então, todas as bênçãos que muitas vezes a gente, às vezes até dá mais prioridade, isso é apenas consequência. É uma recompensa de uma vida com Deus. Mas o mundo que busca tanto viagens, roupas, né? Tanto o Instagram está aí para provar isso, né? Parece que todo mundo lá é mais bonito, mais rico e não tem problema, parece que ninguém trabalha, né? Parece que onde está viajando, está na academia, está no céu, está num restaurante chique, e essa não é a vida, aquilo que a pessoa quer mostrar. E muitos infelizmente gastam uma energia tremenda em parecer alguma coisa, quando ela poderia investir toda essa força para ser. Porque o que são likes, o que são curtidas em face de uma vida derrotada, o que importa é a aparência, não a essência. Ou você ter uma família abençoada, ou você só tirar foto, eu e Mariana assim, X, e lá atrás estava brigando. E não quer dizer que a gente não brigue também. Mas a gente precisou sair daquela mentalidade de ficar às vezes 2, 3 semanas sem conversar. Precisa resolver, precisa sair da mentalidade de escravo. Não vou fazer porque eu estou perdendo, eu estou cedendo demais, eu estou sendo muito humilde, eu não posso, eu tenho que manter meu orgulho. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. Ixi. Uma aposta, vamos ver quem vai ganhar o jogo. E a bichinha também, quando é para ser orgulhosinha, a gente sabe. Perseverante. Nossa, é isso que eu falei no começo, a perseverança para o mal. E aí que está aí, ó, muito bom, bom testemunho. Bom testemunho, glória a Deus. Uma transformada. Glória a Deus. Então essa vida proposital nos leva a isso, a perseguir a paz. Não perseguir a estar certo mais, a ser idiota. Vamos ver quanto tempo fica sem falar. Você até contou um depoimento uma vez aí que tinha uma pessoa que estava o quê? 1 ano sem falar com o marido? 1 ano. E achava bonito. Ótimo. Bonito ser feio, né? Ela entrava, ele saía, ela entrava. É bonito ser feio. A pessoa vive desse jeito, achando que é chique, ser infeliz, derrotado, triste, uma casa de 2 estranhos. Por quê? Por conta do maldito orgulho. Então, isso é escravidão. Isso é fazer escolhas com um propósito errado. Ao invés de buscar viver com uma vida proposital, de buscar a paz, de buscar a alegria, de buscar a justiça, o que ela faz? Ela faz tudo que o diabo gosta. Ela acha que ela está gostando, quem está rindo é o diabo. Que ela perde a vida, ela perde a energia, ela perde a paz, ela escandaliza. Quantos que escandalizam o Senhor, que às vezes para até aquilo lá esconde aquela Bíblia, tira aquele adesivo do seu carro, não deixa saber que é da igreja, não, muito menos do Ministério de Mudança de Vida, porque você envergonha o nome de Jesus, quando sabe que a vizinhança toda sabe que ali mora crente, né? Que aquele funcionário é crente, mas está escandalizando. Então nós precisamos buscar isso. Às vezes, não é nem a paz, por exemplo, de um relacionamento, mas, por exemplo, escolhas. Às vezes a pessoa, ela já teve atitudes na vida, por exemplo, ela se metia em sociedades que não era para ela se meter. Ela entrava em coisas, em dívidas, por exemplo, numa ansiedade, que tira a paz dela. Então ela volta para aquele velho padrão, ela volta a fazer aliança com quem ela não deveria, ela volta a fazer negócios que ela não deveria fazer. Então ela volta a ter um padrão que não foi renovado de buscar um problema. Mas ela não vê como problema, ela vê como uma oportunidade, mas é o velho padrão da facilidade, do jeitinho de acreditar nas conversas que ela já acreditou uma vida inteira. Então nós precisamos analisar isso. Olha aqui em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O problema de muitas pessoas é que elas não sabem quem elas são em Jesus. Elas não entenderam que nós somos feitos justiça. Então, quando as pessoas olham para mim e para você, elas precisam ver a diferença. Não mais a culpa, não mais aquele velho padrão. Não mais ficar buscando a aprovação das pessoas, mas buscar a aprovação do Senhor. Porque quando eu entrego a minha paz, eu entrego a minha alegria, eu volto àquele velho padrão. A palavra de Deus é para que nele nos tornássemos justiça. Mas quando eu entrego a minha paz, eu volto para aqueles padrões, eu reclamo, eu brigo, eu xingo, eu desanimo, eu desisto de novo, eu volto para aquela passividade errada. Eu mostro que eu continuo escravo, que eu não virei, não sou ainda, não fui feita ainda a justiça de Deus. E Jesus, o Evangelho do Senhor, ele não tem nada a ver com ser crente. Ele não tem nada a ver com religião. A religião é um dos maiores perigos da vida das pessoas, porque tem mais esperança o traficante, a prostituta, o corrupto, o estelionatário, do que um religioso. Porque quando vem alguma coisa, ele se entrega, ele muda, ele não quer mais aquela vida, mas aquele que passa uma vida inteira acreditando nas mentiras. Isso daí, a chance dele de não mudar é muito grande, que era o caso dos fariseus, o caso dos religiosos. Porque a pessoa, ela acha que ela é espiritual, ela acha que ela é de Deus, Deus fala com ela e essas coisas, mas olha para a vida dela. Não trata bem a sua família? Não tem Deus aí não. É desonesto com as pessoas? Não tem nada de Deus aí não. Não é correto numa série de coisas? Cadê Deus aí? Cadê Jesus? E aí, em muitos lugares, a pessoa se pega, né? É na roupa que não pode usar, é no objeto que não pode ter, até uma vez as irmãs lá, que foram lá na casa da minha mãe, lá quando ela se converteu, falou que até ela fazer a depilação, aquilo não era de Deus, não. Aí ela fez até uma brincadeira, né? Eu achava que o pelo que era do diabo, agora disseram que tirar o pelo que era do diabo, né? Então a religião confunde as pessoas. Quantas vezes que a gente já ouviu de pessoas que eram de outros lugares, que falava exatamente isso, não podia cortar o cabelo, não podia passar maquiagem, a saia tinha que ficar abaixo do joelho, mas não tinha problema nenhum fofocar. Mentir. Não tinha problema mentir. Não tinha problema falar dos outros. Então, é uma religiosidade. O Deus ou o demônio está na maquiagem ou na falta dela, mas não está na língua dela, por exemplo. Não está no coração. Porque o Evangelho de Jesus, a gente vê o tempo todo, ele indo contra aqueles dogmas religiosos. Porque Jesus fala das mudanças internas. Fala das mudanças internas. Das mudanças internas. Porque automaticamente, quando vem uma mudança interna, ela vai se refletir aqui fora. Então, o que adianta a pessoa se cobrir toda, mas é uma imoral, é uma lasciva, é uma sem caráter? Mas quando uma pessoa, ela já entende, já houve aquela mudança interna, ela automaticamente reflete isso aqui fora. O jeito dela de se vestir muda, o jeito dela de falar muda. Não adianta. A mudança vem de dentro. Olha aqui em Lucas 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Então, muitas vezes, nós vemos as pessoas confundindo o bom com Deus. Nem tudo que é bom necessariamente é de Deus.
Às vezes uma amizade parece boa, mas aquilo não é de Deus. Um relacionamento, a mesma coisa. Uma sociedade, um negócio, parece bom, mas não quer dizer que seja de Deus. Então a gente vê aqui esse rapaz, ele cumpria todos os mandamentos. Se ele cumpria tudo, por que ele não tinha certeza da salvação dele? Porque aqui o Jesus falou, falta ainda uma coisa. O seu coração não é de Deus ainda. O seu coração ainda é do seu dinheiro. O seu coração ainda mostra que o seu Deus é outro. Então o que acontecia com ele? Esse jovem aqui, ele aos olhos humanos, ele era perfeito praticamente, mas ele era vazio. Por quê? Pelo simples fato dele ir para Jesus fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ora, se ele faz tudo tão certinho, ele tinha que ter certeza, mas ele não tinha. Ele não tinha certeza da salvação dele. Então ele era um jovem rico, era judeu, e ele estava lá na nação mais religiosa da face da terra, mas ele não tinha certeza da salvação dele. E o Senhor disse que ele precisava entregar o coração. Então o Deus daquele rapaz era o dinheiro, mas pode ser o sexo, pode ser o orgulho, pode ser a mentira, pode ser a arrogância, pode ser o passado, pode ser a presunção. Então você quer a vida eterna? Quanto que nós estamos dispostos a renunciar por isso? Quando Jesus falou, vende tudo e me segue, ele não foi capaz de renunciar. Tem uma passagem que os discípulos falam, a gente entregou tudo. E o Senhor fala, pois é, e vocês vão receber muitas recompensas aqui e na vida eterna. Então nunca vai faltar, nunca vai passar vontade, nunca vai passar necessidade, porque essa não é a vida com o Senhor. A vida com o Senhor é de prosperidade. E o Senhor já nos pagou tudo, a gente não deve mais nada para o diabo, a gente não precisa mais ser escravo de nada. Nós recebemos graça, força, para escolher a coisa certa e vencer o que é necessário. A religião não traz alegria, não traz paz, somente o Senhor. Quando nós entregamos o nosso coração a Ele. E a vida proposital, a vida intencional que nós precisamos adotar. É sermos os melhores que nós pudermos ser, por amor ao Senhor. E é o que a gente sempre fala, eu não sou uma pessoa que respeita a minha esposa, a minha família, porque eu sou legal, sou bonzinho. Não, é porque eu tenho uma palavra. Eu parei de mentir, eu parei de trair, eu parei de roubar, eu parei de enganar, eu parei de fofocar. Não porque eu sou bonzinho, mas porque a gente entende que esse é o caminho, que eu não quero desagradar o Espírito Santo. Então, essa é a vida proposital. E nós recebemos a graça do Senhor para dar conta disso. Então o que foi velho, o que foi passado, o velho padrão, nós temos força para romper hoje, se nós quisermos. Afinal, tantas definições que nós precisamos aqui, é o que eu falei no culto da manhã, na abertura. Muitas vezes não está precisando de mais oração, não está precisando de mais unção, está precisando de decisão. Às vezes você já orou, você já jejuou, você já pediu oração, você já passou nos corredores, mas você não decidiu ainda. E se não houver uma decisão, que o Senhor nos deu o livre-arbítrio para escolher a coisa certa, nada disso vai surtir um efeito. E viver propositalmente é você sair do meio da multidão. E eu acho muito importante quando um cristão ele descobre que ele pode sair do meio da multidão. Ele não segue o que todo mundo fala, ele não faz o que todo mundo faz. Ainda no meio cristão, ele tende a fazer diferente. Tem sempre aqueles que você olha e você fala assim, esse é diferenciado. Esse quer chamar mesmo a atenção de Deus. Às vezes chega para a gente alguns sacrifícios que as pessoas fazem, alguns votos que as pessoas fazem, que chamam a nossa atenção. Meu Deus, olha só o que o fulano fez. Às vezes eu chego a pensar, eu devia ter pensado nisso, olha só. E são votos para ser diferenciado. Não é só sair do meio da multidão no mundo, que o mundo é o mundo. É sair do meio da multidão dentro da igreja, no meio cristão também.
Porque é o que nós estamos falando. Viver propositalmente é saber que você tem um propósito, que você tem um porquê. Você não está aqui só buscando dinheiro e bens e prosperidade e um casamento. Você está buscando tudo isso, mas a comunhão com o Senhor também. Você tem que ver a diferença, porque o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Tem gente que só quer o dinheiro. Não quer a paz, não quer a justiça, não quer a alegria. E dinheiro, dinheiro traz felicidade? O mundo diz que não, traz sim. Quem é infeliz? Comprando alguma coisa que quer, viajando para algum lugar que queira, mas é a felicidade daquele momento. Ela não tem o poder de preencher você, de fazer você ter justiça, então, porque às vezes com dinheiro a justiça é falha. Ela não tem o poder de te dar um sono tranquilo, porque às vezes com dinheiro, os medicamentos que são comprados não te trazem um sono tranquilo e uma tranquilidade. E ela não tem o poder de trazer paz, porque o que mais nós vemos aí são pessoas com dinheiro e bastante condição financeira que não têm paz. Não tem paz para comer, não tem paz para almoçar, para jantar. Uma vez eu ouvi uma moça falando para mim que ela viajava muito, ela gostava de conhecer vários lugares. Só que ela tinha uma enfermidade, aquilo não era nem enfermidade, era uma possessão, que ela não conseguia comer. Ela não conseguia comer. Mas ela tinha um problema de estômago? Não. Ela tinha algum problema gástrico? Não, nada. Alergia? Nada. Ela não conseguia comer, travava sem motivo algum. O motivo é o capeta, claro. E ela viajava, ia para tantos lugares, e ela me disse que um dia ela estava num quarto de hotel em Paris, chorando, em desespero, querendo se matar. Porque não conseguia comer, não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha alegria. Aí você fala assim, em Paris? Pois é, ela foi chorar lá em Paris. Olha só. E às vezes você pensa assim, se eu estivesse em Paris, eu ia estar assim. Nada. Tem gente que está lá, triste, infeliz. E ali que ela conheceu a bispa e começou a ouvir o programa. Para você ver que quando uma pessoa decide buscar a Deus, ela tem todos os atributos. Então, ela tem a paz financeira, a paz para dormir, a tranquilidade e tudo o que ela precisa. Mas, para isso, para você andar de cabeça erguida e viver como uma pessoa que vive propositalmente e anda de cabeça erguida, sem ter medo de cruzar com ninguém. Sabe quando você deve a alguém, não só financeiramente, mas às vezes falar desculpas, alguma coisa, e você tem medo de cruzar com a pessoa? É uma pessoa que vive sem tranquilidade nenhuma. Para você andar de cabeça erguida e viver com tranquilidade, você tem que fazer diferente do que todo mundo está fazendo aí. Tire as seguranças que você tem, que não seja o próprio Deus. Eu tive um entendimento desse há poucos dias, que vira e mexe, eu tento ter alguma segurança fora do Senhor, e o Senhor sempre deixa claro que é nele que está a segurança. Todas as vezes em que nós nos agarramos a algo, aquilo vai falhar, e o Senhor vai nos mostrar que aquela não é a nossa segurança. Seja se agarrando a coisas financeiras, preciso guardar esse dinheiro, vai que eu preciso, preciso guardar isso aqui, vai que tem necessidade. Ou eu já vi casos, por exemplo, de mulheres, eu não vou na igreja, se meu esposo não for, eu não vou, na igreja eu não posso e tal. Ó a segurança. É uma segurança, de certa forma. Você vai deixar de buscar o Senhor. E a mulher tem que ser a coluna da sua casa. A coluna espiritual tem que ser a mulher. E eu já vi mulheres deixarem de buscar o Senhor, porque meu marido não vai, então não vou ficar aqui com ele. Busque ao Senhor, porque a sua segurança é Deus. Em Lucas 19, versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, você conhece? O homenzinho que roubava tudo aquilo que não era seu. As mães conhecem essa música ali, porque quem tem criança em casa deve ter ouvido isso aí umas 1000 vezes. E o Zaqueu, rico, judeu, que não era visto com bons olhos, porque andava com o povo e liderava o povo que extorquia as pessoas.
que tirava o dinheiro indevido delas. E ele não era bem visto ali, não era uma pessoa muito querida, né? Até pelo que ele exercia. E quando o Senhor se encontrou, passou ali pelas ruas, e Zaqueu percebeu que ele estava passando, e que por ser de baixa estatura, pequenininho, ele devia ser pequenininho no tamanho e pequenininho na fé até então, porque às vezes você não é de baixa estatura física, mas a sua fé é de baixa estatura. Você é baixinho na fé, pequenininho, ainda está começando a caminhar. E Zaqueu, vendo que estava passando, não ia conseguir ver, o Senhor teve uma ideia. Vou fazer diferente. Enquanto estava todo mundo se empurrando, e aquela multidão, iam empurrando o outro, e vendo quem ia conseguir passar primeiro e tal, Zaqueu teve uma ideia diferente. Que é isso que eu estou dizendo, de sair do meio da multidão. Em Lucas 19:3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele pensou no que ninguém pensou. Provavelmente, na hora que ele subiu, um monte de gente deve ter subido atrás. Mas a ideia veio dele. Ele queria ver o Senhor passar. E ele poderia ter dito, não enxergo, olha o tanto de gente que está aí, não vou nem me meter no meio dessa confusão. Que isso? Para que tudo isso e tal? Não, eu quero ver. E eu vou dar um jeito de ver. Que é exatamente isso que nós, cristãos, devemos fazer, a começar do altar. A começar daqui. Se nós queremos ver o Senhor de um ângulo diferente, de uma posição diferente, nós temos que fazer de uma forma diferente. Não dá para continuar fazendo o que a multidão está fazendo. Você sabe que há muito tempo eu já tinha pensado nisso, até nos propósitos que tem. Daqui a pouco tem propósito 52 dias, depois propósito da mudança, e aí começa 52 dias. Então, o que nós vamos fazer de diferente nos 52 dias? Eu vou 52 dias na igreja. Mas isso, né, todo mundo vai fazer. O que você vai fazer de diferente para chamar a atenção do Senhor? Para que quando o Senhor passar, Ele possa enxergar você, porque você chamou a atenção dEle de alguma forma. Todo propósito que tem, eu busco a direção de Deus e vejo o que é que eu posso fazer a mais. Além de ir na igreja, Senhor, o que eu mais posso fazer para que o Senhor me veja? Eu posso levantar na madrugada os 52 dias? Eu posso ofertar os 52 dias? Eu posso fazer isso? Eu vou buscando situações para que eu chame a atenção do Senhor, para que Ele me veja. Porque no meio da multidão, e ainda se você é de baixa estatura, ali e fisicamente, é claro que você vai ter que fazer alguma coisa para que o Senhor te enxergue. É claro que alguma ideia diferente do que a multidão não fez, você vai ter que fazer. Seja pequeno de estatura ou pequeno de fé, quando Deus fala e toca, você toma uma atitude. É um jejum que você faz que ninguém está fazendo. É uma oferta que você fez que ninguém fez. É uma forma de agir que ninguém está agindo. O mundo, ali, o que você mais escuta é, não deu certo, separa. Hoje em dia é super fácil separar. É bem mais fácil, você separa em um dia. Você sabia que você pode separar em um dia? Tão fácil. É isso que o povo faz. E você vai fazer o que de diferente, então? E você vai fazer o que de diferente, então, de um cristão que também é casado, mas vive na tristeza, na desgraça, na briga, na violência, na traição, na mentira? O que você vai fazer de diferente ali? Porque não adianta só, tá bom, vou ficar casado o resto da vida. Você é feliz? Você vai ser feliz nesse casamento? Mas o fulano também não ajuda. Mude você primeiro e do fulano Deus cuida. Quem tem que mudar somos nós primeiro. O fulano é Deus que vai tratar, Deus que vai cuidar. Para com essa oração de Deus, muda o fulano, muda não sei o quê, faça a oração, Deus me muda, me transforma,
melhora as minhas atitudes, para que eu tenha, então, mais paciência, mais tolerância, para que eu saiba ensinar de uma maneira melhor. E ganha aquela pessoa sem palavras. O que nós vamos fazer de diferente para os nossos filhos? Porque o que nós estamos vendo aí é uma geração crescendo viciada em tela, em celular, em tablet. A Maria está nessa, né? Que quer porque quer um tablet de presente. Vai ficar querendo. Não vou dar. Ah, mas isso aqui não tem mais. Não vou dar. Porque tem tantas outras coisas para fazer. Tem tantas outras formas de brincar. Na minha época não tinha tablet nem nada e minha mãe tinha que me obrigar a voltar para casa. Porque eu passava o dia sozinha brincando. Hoje em dia, se não tiver uma companhia ainda, ela não quer brincar. Ah, vem brincar. Mas, gente, vai inventar alguma coisa ali, ó. É a falta de criatividade. Porque hoje em dia, como está tudo muito fácil, não tem nem criatividade para pensar, para fazer aquilo, para criar uma nova ideia, sabe, uma nova brincadeira. O que seus filhos vão ser de diferente nesse mundo? O que é que seus filhos vão passar para as outras crianças, que na escola que ele está não tem ninguém que faça aquilo? Esses dias a Maria chegou e falou para a gente que ela foi ensinar uma amiguinha dela, da idade dela, está na sala dela. E ela viu essa menininha sentando no colo de um menino. E a Maria foi lá e falou assim, não pode, hein? Não pode sentar no colo de menino. O Murilo ficou num orgulho, uma coisa. Não pode sentar aí, não. Pois a menina não bateu na Maria, ali, porque ela foi explicar que não podia. Aí, só para você ver como é que está o nível, né, dos ensinamentos, dos ensinos. Não quero ouvir. A menina não quer ouvir. O que ela faz? Ela bate. Bate, ela desvia, ela não quer escutar, ela provavelmente deve ter algum tipo dessa interação com tela, que fizeram uma pesquisa agora que eu vi, que uma criança comendo em frente à tela, e a moça, a psicóloga fala, né? Veja como que ela fica agora igual um zumbi. E é mesmo, a criança está comendo, de repente ela paralisa. E fica lá parada. E ela não volta a comer, porque ela está um zumbi na tela. Que é exatamente isso. Ah, mas dá trabalho, não sei o quê, mas dá mesmo. Mas uma boa educação vai dar trabalho. Mas chamar a atenção do Senhor vai dar trabalho. Fazer o que todo mundo faz, não faz o Senhor passar e notar a sua presença. Não queira ser só mais um dentro da igreja, que o Senhor passa e nem vê a sua presença ali. Um cristão com uma vida que tem propósito de vida. Ele sabe que o que ele é para o reino, que o que ele ganha é para o reino, que os dons e talentos dele são para o reino, porque ele quer viver com um propósito, ele tem um porquê de viver ali. Aí, em Lucas 19:5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas eu acho que Jesus fazia isso mesmo, mas fazia de propósito, para ensinar para aquele povo exatamente isso, que religião não faz o Senhor olhar para você. Que só ter costumes, usos e costumes, não vai fazer o Senhor olhar para você. Se você não tiver um relacionamento com Deus, não adianta. Não tem como você chamar a atenção de Deus. E ali, Jesus olhou e falou assim: desce, eu quero ficar na sua casa hoje. Não só viu Zaqueu, como foi ficar com ele. E Zaqueu, óbvio, desceu e recebeu o Senhor com alegria, porque o que ele tinha feito tinha chamado a atenção do Senhor. E o povo vendo aquilo, ao invés de, nossa, vai haver uma transformação ali no fulano e tal. Não, começou, ele vai para a casa de um pecador? Nossa, quantas vezes será que a gente já não pensou isso também? Nossa,
Deus fez na vida do fulano? Mas fulano não sei o quê. A gente tem que aprender a olhar para a nossa vida. E se o Senhor encontrar um coração arrependido, não há nada que o faça passar e não nos ver. Quando se tem um coração arrependido, um coração que quer, é por isso que tem uns que você vê que às vezes ele faz algumas coisas erradas e dá uns tropeços e tal, mas ele é sempre socorrido pelo Senhor, porque ele tem um coração que quer. É aquele coração que erra, mas ele não quer errar. E quando ele erra, ele logo quer acertar. Tenha um coração que queira, não só um coração batendo, mas um coração que queira. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Às vezes você nem quer aquela situação, como foi aqui no nosso caso, que o Mu sempre fala. Quando ele decidiu fazer, e falou assim, não, vou restaurar esse casamento aqui, porque eu estava vencendo a batalha do mal, claro. Estava destruindo com a própria mão. Né? Isso, estava destruindo com a própria mão. Quando ele decidiu, não foi por nós. Não foi pelo relacionamento, ou porque, ai meu Deus, eu sou apaixonado, não vivo sem ela. Muito pelo contrário. Não, a gente já tinha chegado num ponto que a gente não tinha quase condições de conviver, porque é o ponto quando o casal está sensível. Sabe aquela sensibilidade que um fala, e às vezes ele nem está com a intenção de falar aquilo, e o outro já recebe como uma crítica. E aí ele já lança no outro o que ele sentiu. E o outro já fica ofendido também. Pô, não falei nada, não posso falar nada para você, acabou. Aí não tem mais conversa. É a sensibilidade. A gente estava num ponto sensível que a gente mal conseguia se comunicar. Qualquer coisa, não, você está falando isso? Não estou falando isso. Não, mas eu entendo. Nossa, meu Deus do céu. E ali a decisão foi tomada por quê? Senhor, não é por ela. É pelo Senhor e pelas minhas filhas. E pelas crianças, que é o que a bispa fala. Se não for por você, que seja para os seus filhos. Não é por ela. Não é pelo relacionamento, que o relacionamento já estava muito desgastado. Mas é por Deus, porque eu quero agradar a Deus, porque eu fiz um compromisso com Deus, porque eu preciso do Senhor, porque o Senhor que vai me trazer paz, o Senhor que vai me trazer justiça, o Senhor que vai me trazer tranquilidade. É o Senhor que vai consertar as coisas. É assim que nós devemos pensar. Você tem que fazer o que ninguém mais fez. Tem que subir, se for preciso subir, então, na figueira, então suba. Se for preciso entrar pelo telhado, então entre. Se for preciso você, de alguma forma, tocar só no biquinho ali da manta, da túnica do Senhor, então faça. Não se importe com o que as pessoas estão pensando. Ai, nossa, agora fez uma lavagem minha cerebral. Nossa, agora é só igreja, só faz as coisas para a igreja. Ah, não vou nisso porque eu tenho que ir na igreja. Ah, é só igreja, só vai para a igreja, só igreja e tal, né? E daí? É aí que você tem que se colocar no lugar, assim, que eu falei para o Moinda que esse ano, eu comecei o ano bem assim. Sabe, num nível, assim, transformador. Que eu escuto, e eu assim, você acha isso? Ah, o problema é seu. Ah, um problema é seu, Deus abençoe. Nossa, que grossa. Não, grossa nada, o problema é seu. Entendeu? Tem que ser o que eu estou vivendo com o Senhor. O que a outra pessoa está pensando em relação ao que eu estou falando, como eu estou pregando, ou às vezes eu estou ali ajudando, ensinando. Ai, está me criticando, isso aqui, o problema é seu. Quem tem que se curar ali é você. Porque quando a gente se sente ofendido com outra pessoa, realmente o problema é nosso. Quantas vezes eu fui corrigida e eu recebi como uma crítica, o problema era todo meu. O problema é meu. Quem quis receber como uma crítica fui eu. Então quem tem que mudar internamente sou eu. Porque às vezes a pessoa está vindo para ajudar, para ensinar, para explicar alguma coisa. Não, está me criticando, está me diminuindo, está não sei o quê. Que é assim que nós temos que lidar com as pessoas. Nossa, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Ah, o problema é de vocês, ó. Vai se hospedar na minha casa. E é interessante, né? Porque os que falaram, ele vai se hospedar na casa de um pecador, Jesus não se hospedou na casa deles.
Porque tem muita gente que é boa para falar, é boa para fazer, né, alguns movimentos, mas não chama a atenção do Senhor. Não é uma pessoa que o Senhor para ouvir, para ver, para escutar a oração. Em Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Logo, aqueles que se julgavam, então, santos de Zaqueu pecador, não precisam, então, de ajuda nem de socorro. Porque se ele veio buscar o que está perdido, ele encontrou Zaqueu. Zaqueu estava perdido. E o Senhor o achou. E como que o Senhor achou Zaqueu? Zaqueu fez o que ninguém tinha feito. Tomou atitude que ninguém tinha tomado. E depois ainda fez mais. Diferente do jovem rico ali. Não, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu extorqui e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Mostra que não adianta só o Senhor entrar na sua vida. Você tem que fazer uma limpeza de tudo aquilo que você fez de errado, das pessoas que você prejudicou. Por isso que quando tem esses moveres assim, vai pedir perdão, vai pedir não sei o quê, é gente dando presente adoidado. E dá presente daqui, e dá dinheiro dali. É uma maravilha aquilo. Mas é o certo. Porque quando você é injusto com alguém, ou quando você se feriu, e feriu alguém também, você vai lá e conserta as coisas. Assim como Zaqueu. Dou metade dos meus bens aos pobres, e quem eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele entendeu perfeitamente o significado do reino do Senhor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não é só dinheiro. E aqui ele entendeu perfeitamente o que realmente significa o reino do Senhor. Porque provavelmente ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha paz, porque ele tinha enganado um monte de gente. Ele não podia ter justiça na vida dele, porque ele tinha sido injusto com muita gente. E ele também, quem não tem paz e quem não encontra justiça, não é feliz. Então não tinha nem paz, nem alegria, nem justiça. Só tinha dinheiro mesmo. O que não vale de nada. Então, para você viver propositalmente, você tem que entender primeiro o que é o reino de Deus. Que a salvação não é só por ofertas que você vai fazer, mas ofertas da sua vida, ofertas do seu tempo, ofertas financeiras, ofertas da sua família, ofertas na sua casa. São ofertas que você dá ao Senhor. Às vezes, quando você abençoa a vida de alguém, você está ofertando na vida daquela pessoa. E aquilo volta para você. A Bisa falou domingo, não falou? Tem gente que adora dar presente. Dá não, ganhar. Mas não dá. Eu adoro ganhar e dou. Ainda mandei uma mensagem para o Murilo na hora, viu? Não vai ganhar se não dá. É isso. Que o reino dos céus ganha força. Entendeu também? Você tem que plantar na vida do outro. Você tem que ressarcir o outro. Você tem que descobrir e entender que o reino dos céus não é só aquilo que nós estamos acostumados a ver por cima. Sabe? Então, quando a gente era criança, que a gente ouvia, né, que todo domingo ia, né, não é culto, mas ia assistir lá e tal. Todo domingo ia e tal, não sei o quê, né? E assim eu vou ser salvo. Não. Você vai ser salvo se você tiver uma comunhão com Deus, se quando você fechar a porta, o Senhor falar com você, se quando você pedir uma direção, o Senhor dar a você, se quando você pedir ajuda, Deus começar a mover as coisas só para ajudar você, o seu estilo de vida mudado vai garantir a sua salvação. A sua mente mudada vai garantir a sua salvação. Quando você muda a mente, quando você muda o estilo de vida, quando o dinheiro não governa mais você,
quando ele não tem mais o poder sobre você, quando o sexo não tem poder sobre você mais, quando coisas que o mundo te oferece não tem mais poder sobre você, aí você entendeu tudo, entendeu o que é realmente o reino dos céus. Em João 12, 42 diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E aqui fala do quê? De gente que se preocupa com a opinião alheia, de gente que tem vergonha de subir na figueira para ver Jesus pelo que as pessoas em volta vão falar. Gente que tem vergonha de passar uma madrugada na igreja, ou de cancelar um compromisso, porque tem um culto, tem um trabalho, ou tem isso, ou tem aquilo, com medo do que as pessoas vão dizer, falar sobre ela. Gente que tem vergonha, às vezes, de usar mesmo a própria camiseta, ou colocar um adesivo ali, que é como o Mu falou mesmo, se não for honrar o adesivo, nem coloca. Coloque se você honra aquele adesivo. Mas tem vergonha de se dizer cristão, tem vergonha de chegar nos lugares e declarar a sua fé. Aonde você pisar, a sua fé tem que ser declarada, porque pode ser um motivo de evangelismo para você. Uma vez a gente fez uma viagem, e aí eu me viro, né? O Mu fala inglês, eu não falo. Mas eu me viro. Ali, eu misturo ali e vou. E a gente entrou numa loja, e eu queria muito o negócio da loja. Mas o Murilo não me deu. Estou falando que meu aniversário de casamento está chegando. Estou brincando. Estou nada. Ali, chegando lá, e eu falando, né? E eu provando, vendo e tal, não sei o quê, né? E ele estava lá. E a vendedora lá também, que também nem falava a minha língua. Ali. E aí eu virei para ela, falei assim, né? Que eu queria e tal. Falei, ó, Jesus Cristo pode fazer, viu? Aí o Murilo riu de um lado, ela ficou meio assim, né? Falei, fala lá, como que fala? Que Jesus Cristo pode fazer? E aí ele falou lá, traduziu lá, né? Aí ela, não sei o que. Eu falei, entendeu? Então entendeu. É isso que eu precisava que você entendesse. Precisava só que você entendesse o que eu estou falando. Não estou nem aí o que ela vai pensar de mim. Gente, que moça estranha, de onde ela vem? Não me importa. O que importa é que aonde eu pisar, eu vou mostrar que existe sim uma fé diferente, que nem todos os cristãos são parecidos ou são iguais, que as fés têm que ser diferentes, que as igrejas são diferentes, porque hoje em dia, quando você diz que é evangélico, que é crente, já julgaram você. Ih, crente, não vou nem dizer do que é. Crente não, nossa. Eu não me importo. Eu me importo em passar, sim, um bom testemunho por onde eu pisar, aonde eu estiver. Eu quero levar o nome do Senhor e mostrar que existe, sim, pessoas diferentes. Pessoas que não têm vergonha de subir em figueira, pessoas que não têm vergonha de falar do nome do Senhor, de dizer e de declarar a sua fé. Não tem vergonha de se mostrar, que foi exatamente o que Zaqueu fez. Ele se mostrou na frente de todo mundo. Eu vejo Zaqueu como um cara importante, né? Ali no meio da multidão, ele era um cara importante. Eu vou subir lá, o que vão pensar de mim? Sou uma pessoa que eu tenho uma posição a zelar. Ele não estava nem aí. Ele queria ver o Senhor passar. E hoje, eu vejo o Senhor dizendo a todos nós exatamente isso. Não se importe com quem está do seu lado. Meu Deus, mas é o crente. Mas só pensa nisso, só fala de Deus. Só isso, só aquilo, só mesmo. É isso. Mas quando entra nesse carro só tem música cristã. É isso mesmo. E se não tiver bom, a gente pode resolver esse problema num outro carro. Ali. A pessoa tem sim que se adequar àquilo que você acredita e vive. Às vezes eu vejo cristão tentando se adaptar a gente que não acredita em Deus. Não vou fazer isso aqui não. Não vou fazer isso aqui no meu estabelecimento, na minha loja não, porque nem todo mundo é da mesma fé e tal, não sei o quê. Mas quando você tinha que entrar num shopping com máscara, você se adaptou ao mundo. Chega lá na porta e fala assim, não acredito nisso. Que isso? Não acredito nisso,
e não vou colocar máscara. Você não entra, você não vai entrar. Não, eu vou entrar, não vai entrar. E é assim que a gente tem que lidar com as pessoas, não botando elas para fora e dizendo que elas não vão entrar, mas deixando claro que dentro da sua casa existe uma fé, que você crê em Deus, ou no seu trabalho, que você acredita no Senhor, que você crê na palavra, ou aonde você for. Não se importe, eu tenho uma posição, a sua posição é servindo ao Senhor. Mas o que vão pensar de mim? Não importa, se importe com o que o Senhor vai pensar de você. Nossa, aquela pessoa teve coragem. Aquela pessoa, olha, que corajosa, porque às vezes a gente não tem coragem de falar de Jesus para alguém. Vai que ele me dá um corte e tal, não sei o que. O máximo que ele pode fazer é um não para você. Não quero ouvir não. Amém, tchau, Deus abençoe, vai com Deus. E pronto. Viva uma vida com propósito. Você tem um propósito, e o seu propósito não é só vir, ouvir a palavra e ir para casa. Mas eu vou praticar. Pratique na sua casa, na sua vida, no seu trabalho e com todas as pessoas que estão ao seu redor. O seu propósito é passar para frente a cultura do reino, a diferença das pessoas, e que há, sim, uma fé diferenciada. Que você não está no meio daquela multidão julgando, nossa, mas vai se hospedar na casa de um pecador? Nossa, mas ele não viu isso, que a fulana lá é pecadora? Que você não faz parte dessa multidão. Você faz parte da outra que se alegra, porque um perdido ia ser salvo. Porque ali, o que eles deviam estar preocupados é que um perdido seria salvo. Esse Zaqueu fazia tantas coisas assim, não era uma pessoa muito agradável. Então, a preocupação deles não deveria ser isso. Deveria, agora vai ter mudança, agora isso aí vai melhorar, isso aí vai mudar. A preocupação deveria ter sido com a salvação. E não com, mas vai na casa de um pecador. E garanto que a maioria ali, não vou falar todos, mas a maioria ali que falou isso, não recebeu a visita do Senhor. O Senhor não passou na casa desses. Mas na casa de Zaqueu, o Senhor passou. Então, tenha um coração diferente, que não se preocupa com opiniões alheias e que decide fazer o que ninguém fez. Logo, nós começamos um propósito aí na frente, que é os 52 dias. Já vai pensando e pedindo ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer de diferente para chamar a sua atenção? O que eu posso fazer? Não, mas é 52 dias na igreja, faça mais. Dê um passo a mais. Suba na figueira. Busque a mais. Tem gente que passa 52 dias não, mas toda casa firme, no propósito dos 52 dias, na madrugada na igreja. Tem gente que levanta para orar de madrugada. Tem gente que faz períodos de oração. Tem gente que faz ofertas. Eu já vi gente que fazia oferta todos os dias, não importa o valor, mas fazia todos os dias. Pessoas que queriam chamar a atenção realmente de Deus. Elas não queriam estar num propósito só porque estavam ali. Porque isso é estar no meio da multidão. Elas queriam se diferenciar. E se você quer se diferenciar, andar de cabeça erguida e viver essa vida com propósito, faça além do que as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo. Não é só fazer além do que o mundo está fazendo, porque isso é simples. Faça além das pessoas que estão em volta de você. Faça mais, para que quando o Senhor passe, Ele veja você, Ele volte, Ele fale o seu nome e ainda se hospede na sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Peço que você feche seus olhos um pouco. Que você se concentre em tudo isso que nós falamos. Feche os olhos. Nós falamos de 2 judeus aqui. 2 judeus que eram ricos. 2 judeus que conheciam a lei. Mas o coração dele ainda estava em outro lugar. Ainda o Deus dele era o dinheiro. Outro fez justamente o que o Senhor disse. Ainda falta algo. E ele trocou tudo aquilo que ele acreditava
que era um estilo de vida que era o certo, tanto que era a maneira que ele agia, que ele abriu mão de tudo aquilo. Não se preocupou com a imagem, não se preocupou do que iam falar, não se preocupou com as críticas, não se preocupou com os julgamentos. E o Senhor pôde olhar para aquele, enquanto um saiu entristecido, aquele saiu justificado. Enquanto um saiu triste, o Senhor falou para aquele: hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu não disse apenas palavras para o Senhor. Ele tomou decisões. Ele decidiu sair de lá um novo homem. Então pode ser que você não fume mais, você não beba mais, você não traia, se prostitui, adultere. Mas pode ser que ainda há coisas em você que o Senhor está esperando. Talvez uma atitude para a coisa certa. Um se levantar no Espírito, um se levantar com autoridade, com mais ousadia. Ousadia para crer nas mudanças. Ousadia para chamar a atenção do Senhor. Para subir na figueira brava. Para fazer o que é preciso, para fazer algo que poucos estão dispostos. Em vez de sair entristecido, frustrado. Mestre, eu cumpro os mandamentos, mas eu continuo não tendo certeza da minha salvação. Pode ser que muitas coisas você já venceu e tenha acertado, mas falta algumas coisas ainda. Falta outras. O que o Espírito Santo fala para você agora? O que o Espírito incomoda você? E às vezes não precisa nem tanto do Espírito Santo, às vezes você já sabe e tem ciência disso já há muito tempo, mas ainda segura, ainda não entrega, ainda continua com uma vida inferior àquela que você poderia ter, por conta de um medo, por conta de um sentimento, por conta de uma insegurança, por conta de uma falta de ousadia, de fazer votos maiores com o Senhor, de chamar a atenção do Senhor, de cortar aquela relação que você ainda não cortou, de sair daquele meio que você não saiu, de parar de querer agradar as pessoas, mas de agradar a Deus. Zaqueu não se importou com nada disso. Estão falando, estão me chamando de corrupto, estão me julgando, e daí? Houve mudança para ele. Aqueles religiosos, os fofoqueiros, os julgadores, aqueles que faziam tudo que aparentemente era bom, se vestia da forma que a religião mandava, falava da forma que a religião mandava, mas a língua, a mente, o coração, estava muito longe de Deus. Então faltavam muitas coisas para aquele povo. E o pior cego é aquele que não quer ver. Aqueles achavam que o problema era com Jesus. Jesus é que foi se misturar com os pecadores. Mas não perceberam que Jesus não saiu pecador, mas que Zaqueu saiu justificado, saiu transformado. E esse é o entendimento que nós temos que ter da palavra. É não olhar para as pessoas, não olhar para opiniões, é não olhar para nós mesmos, mas é olhar para o Senhor. Aquilo que Ele tem exigido de nós, aquilo que Ele tem esperado. Às vezes nós queremos tantas coisas, definições, o que Deus está querendo de nós também? A gente muitas vezes é bom para pedir, mas é ruim para entregar. É bom para pedir restauração, definição, portas abertas, mudança do outro, mas na hora de se entregar, ainda a gente fica com reservas, ainda bate aquele sentimento, não, mas eu não preciso disso, eu não tenho que fazer isso, eu já fiz tanto, eu já mudei tanto, então, mas falta alguma coisa ainda, falta alguma coisa. Fala com o Senhor neste momento, e tome essa decisão. Não saia daqui da mesma forma, com o Espírito Santo te incomodando, não saia falando, pensando, ainda guardando aquelas mentiras. Onde chega o Espírito Santo, onde chega Jesus, tem que ter prosperidade, tem que ter alegria, tem que ter transformação.
tem que ter paz. Fala com o Senhor agora. Uma história pra contar. Ninguém nunca me amou como Jesus. Sua mão me sustentou até aqui. Peça ajuda ao Senhor, peça graça a Ele. O que é algo que parece uma muralha para você, peça ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Mas entrega, se comprometa com Ele agora nessa noite, seja qual área for. Não olhe mais para você, olhe para o Senhor. Não olhe mais para o passado, para mágoas, para sentimentos, para orgulho. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor, deixa Ele falar para você. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa família, nesse casamento, nessa mente, nessa alma. Hoje houve salvação. E o céu era o meu tesouro, e meu tudo era o Senhor. Ninguém nunca me amou como Jesus. Sua mão me sustentou até aqui. Sua mão nos sustenta, Senhor, peça ajuda a Ele. Quando eu estiver bem velho e os meus dias serem findados, que eu seja chamado por ti. És minha alegria, Jesus. Sim, tu és minha alegria, Senhor. Sou apaixonado. Peça isso ao Senhor. Senhor, quero sentir sua falta. Eu quero ter sede e fome do Senhor. Não aceita ser uma geladeira. Não aceita ficar insensível ao Espírito Santo. Persiga isso. Pode ser que você permitiu que o Espírito Santo, a chama, se extinguisse, se apagasse. Peça ajuda a Ele. Peça, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero, meu Pai, te amar de uma forma que eu não amo ainda. Me ajuda, Senhor. Eu quero te agradar de uma forma que eu não agrado ainda, Senhor. Eu ainda busco agradar a mim mesmo ainda. Mas eu quero mudar isso, eu quero agradar o Senhor. Eu quero viver uma vida intencional, uma vida proposital. Eu não quero mais viver para mim mesmo, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar uma família abençoada, filhos encaminhados, uma geração mais forte do que a minha. Eu quero impactar pessoas, meu Pai, impactar no meu trabalho, na minha vizinhança, nos meus familiares. Eu quero que a sua presença fique evidente na minha vida. Que eu nunca mais seja aquela vergonha, seja a cara da corrupção, a cara da hipocrisia, a cara da derrota, Senhor, a cara da religiosidade, da fofoca, da acusação. Não, Senhor, mas que eu seja aquele que as pessoas veem o Senhor em mim. Como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou do Senhor, como eu sou de Cristo. Então que você busque isso. Senhor, quero te imitar, quero me parecer mais com o Senhor, e eu me pareço com quem eu ando. Quando a gente convive com uma pessoa, a gente vai pegando o jeito dela também. Então que você pegue agora o jeito do Senhor, que você persiga isso. Senhor, eu quero me parecer mais com o Senhor, eu quero ter o amor que o Senhor tem, eu quero ter a sinceridade que o Senhor tem, eu quero ter a dedicação que o Senhor tem, eu quero ter a fome que o Senhor tem, Senhor, pelo Senhor. O Senhor estava o tempo todo se separando para orar. O Senhor estava todos os dias na igreja ensinando as pessoas. Ele tinha fome, ele tinha necessidade da presença do Senhor. Então peça isso.
você tomar essa decisão, quais são as atitudes que você tem que ter como Zaqueu? Agir como Zaqueu é abrir quando todo mundo fecha na pandemia, é levantar um jejum quando ninguém está jejuando, é vir para o altar comemorar quando está todo mundo prostrado diante de uma derrota. Agir como Zaqueu é decidir não mentir enquanto todo mundo está mentindo, é decidir honrar a sua família ainda que as coisas estejam acontecendo. Agir como Zaqueu é pedir desculpa, ainda que você não tenha feito, mas para resolver aquilo, pela sua família, pelos seus filhos. Qual é a atitude que você tem que tomar hoje e decidir, igual a de Zaqueu? Qual é a decisão que você tem que tomar hoje na sua vida, na sua família, na sua casa, para que o Senhor possa passar e ver você ali, em cima daquela figueira? Fala com Deus agora, pega esse momento que essa oração é sua. Ninguém nunca me amou como Jesus. Sua mão me sustentou até aqui. E quando eu estiver bem velho e os meus dias serem findados, que eu seja chamado por ti. Tu és minha alegria, Jesus. Se tu és minha alegria, e meus filhos contem aos céus a minha história com o Senhor. E o céu era o meu tesouro, e meu tudo era o Senhor. Ninguém nunca me amou como Jesus. Sua mão me sustentou até aqui. Quando eu estiver bem velho e os meus dias Senhor querido, serem eu creio, Senhor, que cada um aqui sai com definições na vida, Senhor. Porque é o que nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor faça uma grande obra nas nossas vidas, para que definições aconteçam na minha vida. Primeiro nós precisamos definir muitas coisas, Senhor, porque a falha não está no Senhor, está em nós. O Senhor não tem pressa, o Senhor espera a nossa atitude. O Senhor não se atrasa, nem se adianta. O Senhor simplesmente está esperando uma posição da nossa parte. Então eu peço, Senhor, que cada um que aqui está, cada um, meu Pai, que estiver à distância, que tenha tomado decisões nessa noite, Senhor, para que venha dar condições no mundo espiritual, para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Trabalhe, meu Pai, nas definições que nós precisamos, para que haja aqui, Senhor, mudanças, transformações, famílias unidas, meu Pai, restauradas, situações transformadas, testemunhos poderosos, edificantes, Senhor, que vão engrandecer o Seu nome, porque nenhuma vitória, Senhor, vem para nos engrandecer. O engrandecimento é somente do Senhor, meu Pai, porque nada, nós não temos nada, nós não somos nada. Se somos algo, se fazemos algo bom, Senhor, é porque é a Sua misericórdia sobre nós. Então eu creio, meu Pai, que cada um aqui tomou decisões e sai de uma forma diferente, chamando a sua atenção, Senhor, chamando a sua atenção para que o Senhor possa trabalhar e fazer coisas incríveis nas nossas vidas. Eu peço, Senhor, abençoa o Seu povo, abençoa, meu Pai, cada pedido, cada oração que foi feita ao longo deste dia, que ainda será feito, Senhor. Que o Senhor possa responder cada alma sincera, cada oração sincera, cada um, meu Pai, que tem feito como Zaqueu e não como o jovem rico, Senhor, que saiu entristecido quando o Senhor disse que ainda faltava coisas para que ele mudasse, mas que saiam daqui felizes, meu Pai, felizes, porque tudo que nós entregamos para o Senhor, o benefício é para nós. Tudo que nós seguramos, meu Pai, é prejuízo para nós, porque ninguém dá mais do que o Senhor, ninguém pode fazer mais e melhor do que o Senhor.
O Senhor surpreende cada um de nós todos os dias, meu Pai. O Senhor é surpreendente, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, Senhor. E nós cremos no Seu poder, nós cremos, meu Pai, nas mudanças, nas transformações, nas definições que nós pedimos, meu Pai. Eu te peço, abençoa cada um de nós, meu Pai, que não seja uma mudança de uma semana, 10 dias, mas que venhamos aqui, meu Pai, realmente fazendo um pacto com o Senhor, de tomar decisões de nunca mais retroceder, em nome de Jesus. Fala profundamente aos corações, meu Pai, aquilo que nós não alcançamos, que essa pessoa chegue, que essa pessoa, meu Pai, o Senhor deu o discernimento, o Espírito para ela ver, meu Pai, e reconhecer, e colocar força, e dar graça, e sair daquele padrão maligno, o padrão do Egito, o padrão do mundo, meu Pai, e entrar na terra boa, Senhor, no novo padrão, no padrão do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo, pela vida, pelos testemunhos, pelas restaurações. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém.